Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os povos da antiguidade. Nós vamos iniciar aí um processo no qual nós vamos analisar e contar um pouquinho da história dos povos da antiguidade, que viveram aí na região do Oriente Médio, norte da África e Europa. E no entorno ali do mar Mediterrâneo, galera. Hoje nós vamos começar falando sobre os povos mesopotâmicos, que são os povos que viveram, né, na região da Mesopotâmia. Galera, nós estamos aí nesses vídeos organizando uma estratégia de elaboração de mapas mentais, tá? Com um resumo, com as informações principais sobre o conteúdo, tá? Elaborado em forma de mapa. Então, eu peço que vocês aí que estão assistindo, que façam um mapinha mental de vocês, tá? Um esqueminha de resumos, do jeito que vocês preferirem. Se inscrevam no canal também para vocês receberem as notificações de vídeos novos e curtam o vídeo se vocês gostarem, tá? Perdoem a minha letra não muito elaborada, né? Tô aprendendo, aos poucos a gente vai melhorando. Galera, é o seguinte, então vamos falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia, gente, é uma palavra, né, que deriva do grego, em grego, no caso, significa terra entre rios, tá? Por quê? Porque seria uma região situada entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses rios e essa região, denominada Mesopotâmia, se localizam onde hoje está localizado o chamado Oriente Médio, tá? Atualmente, se nós fôssemos localizar essa região, pensando nos países da atualidade, nós iríamos localizá-la onde se situa o Iraque, o Irã e o Kuwait. Tá? Então, são regiões que formam... essa região, na verdade, da Mesopotâmia, juntamente com outras civilizações ali da região, que depois a gente vai falar nos vídeos que virão, tá? Vão formar um conjunto de povos que são chamados aí de crescente fértil. Na região do crescente fértil vão povoar essa região, tá? O crescente fértil por conta dos grandes rios aí que vão estar atravessando essas regiões e vão favorecer para que esses povos se fixem próximos aos rios, onde as terras eram mais férteis, tá? E mais passíveis aí de uma vivência segura, de uma organização segura, tá? De vida e de organização de cidade. Então é o seguinte, primeira coisa que vocês precisam saber é que os mesopotâmicos, eles não eram um único povo, tá? E muito menos um povo unido, coeso, tá? Como se tivesse uma única cultura ou os mesmos costumes. Na verdade, são um conjunto de povos, tá? E eles coexistiam nessa região, tá? E em alguns momentos esses povos estiveram sob o domínio de um único governo, se organizando em impérios, e outros momentos estavam ali divididos em cidades-estados, tá bem? Então, a organização central era formatada através de cidades-estados, cidades que eram independentes entre si, tá? Que tinham um governo próprio. Então, a Mesopotâmia é um nome dado a uma região, tá? E neste local, então, existiram vários povos. Esses povos independentes, como a professora já falou, diferentes e distintos, né, pela cultura a qual eles professavam e também os seus costumes eram diferentes, cada um com seu governo, cada qual com as suas leis, tá? Isso que a gente chama de cidades-estado. Por quê? Eram povos independentes, cidades independentes entre si, povos independentes entre si, distintos pela cultura, pelos costumes, cada povo com o seu governo, as suas leis e as suas cidades independentes. Não como acontece, por exemplo, hoje no Brasil, que tem um governo só e os estados. As cidades representavam estados independentes, tá, galera? Ok. Dentre esses povos, nós destacamos aí alguns importantes. Então, os sumérios, que daqui a pouco a professora vai colocar no mapa para vocês, direitinho. Agora eu tô destacando que a Mesopotâmia corresponde a uma região, mas eu vou começar a citar e colocar aí no mapa para vocês o nome desses povos, tá? Que são os povos sumérios, acádios, os amoritas, conhecidos como babilônicos, que corresponde à região da Babilônia, os assírios e os caldeus. Bom, gente,
Desses povos, então, nós podemos falar um pouquinho sobre eles, tá? Os mesopotâmicos, eles eram politeístas, tá? Ou seja, acreditavam em vários deuses, muitos dos quais eram relacionados aos elementos da natureza. Tá? Então, a religião, ela era politeísta, vem de vários deuses. A religião era utilizada para justificar o poder do rei. De certo modo, ele acabava também por exercer uma liderança religiosa. Haviam também os sacerdotes, que eram responsáveis pelos rituais e desenvolveram aí sistemas de escritas e numeração para contabilizar as oferendas que eram recebidas nesse momento de oferta. Tá? Os sacerdotes eram responsáveis pelos rituais religiosos que aconteciam aos deuses. A partir dos elementos da religião, esses povos, sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus, tá? Desenvolveram também conhecimentos sobre astronomia, astrologia e realizaram também a organização de um calendário. Tá? Se a gente for pensar sobre a organização política dos povos da Mesopotâmia, a gente precisa entender que o líder, para eles, era uma espécie de representante direto dos deuses. Ou seja, não existia uma delimitação entre as lideranças políticas e religiosas. Política e religião, nesse momento, se misturam sim. Tá? Essa forma de organização política que a professora está dizendo, onde há uma mistura entre política e religião, é denominada de teocracia. Tá? Nas teocracias, o poder do rei era usado para cobrar tributos da população, tá? Em forma de bens materiais, como também alimentos, rebanhos, sementes. Havia também a cobrança de trabalho obrigatório na construção de palácios, de templos religiosos e de muralhas para proteção dessas regiões. E tudo isso era sumariamente respeitado pelos povos por conta dessa revelação divina, por conta dessa representação divina que o rei era na terra, tá? Então havia essa relação. A sociedade, de um modo geral na Mesopotâmia, era organizada de forma hierárquica. Uma sociedade hierarquizada significa que há divisão entre grupos, ou seja, tem grupos que têm mais privilégios e grupos que têm menos privilégios, por isso a gente chama de hierarquia. Um exemplo, o rei e a família do rei, tá? Eles viviam no palácio. E esse palácio era símbolo do poder real, tá? Os sacerdotes viviam nos templos, tá? Estavam relacionados com os templos, que os templos mesopotâmios eram chamados de zigurates, tá? Os trabalhadores livres da agricultura, que eram os camponeses, tá? E os trabalhadores livres das cidades, os artesãos, viviam na cidade, em casas mais simples, tá? E os escravos, que geralmente correspondiam a um grupo, a uma classe, representada por estrangeiros, prisioneiros de guerras, que perdiam guerras entre as cidades e estados, eles empenhavam várias guerras, e aí quem perdia essa guerra se tornava escravo da outra, ou pessoas que não conseguiam pagar as suas dívidas. Lembrando que na antiguidade a escravidão era muito comum nesse formato, tá? Escravos conseguidos através de guerras, os perdedores perdiam guerra e se tornavam escravos, ou pessoas que não conseguiam pagar as suas dívidas e tinham que se tornar escravos por conta disso. Então, no topo dessa hierarquia tínhamos o rei e a sua família, abaixo os sacerdotes, depois os trabalhadores livres e os trabalhadores das cidades, tanto do campo como da cidade, os artesãos e, por último, os escravos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses povos. Primeiramente, eu vou destacar aqui nesse vídeo somente dois, né? O primeiro, os sumérios, por isso que eu vou colorir eles diferente. Os sumérios foram os criadores da escrita cuneiforme, que era cunhada, geralmente cunhada na argila, na pedra, tá? Uma das primeiras formas de registro da história é a escrita cuneiforme, tá? Que é datada de mais ou menos 3.500 anos a 4.000 anos antes de Cristo. Eles também foram responsáveis pelo uso da roda, tá? Pelo desenvolvimento do uso da roda em veículos, e fundaram cidades-estados importantes e conhecidas como Ur, Uruk, Eridu, Lagash e Nippur. São cidades organizadas pelos sumérios. Outro povo muito conhecido aí na tradição cristã, judaico-cristã, são os amoritas, chamados também da região da Babilônia. Na Bíblia se fala muito sobre os amoritas, os babilônios. Eles surgiram cerca de 2.000 anos antes de Cristo, tá? E vale destacar, entre os amoritas, o governo do rei Hammurabi, tá? De onde deriva o código de Hammurabi, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco.
O rei Hammurabi foi responsável por expandir o domínio sobre a Mesopotâmia. Ele vai dominar várias outras regiões, tá? E vai estabelecer o primeiro código de leis escritos da história. O primeiro código de leis escrito da história vai ser o Código de Hammurabi. Nesse código se encontra aquela lei tão conhecida, dita no qual se diz olho por olho e dente por dente, que é a lei conhecida como Lei de Talião. Um trechinho do Código de Hammurabi para ajudar vocês aí, eu vou falar para vocês algumas leis, que dizia o seguinte, que se alguém arranca o olho de um outro, o seu olho deverá ser arrancado. Daí vem essa questão do olho por olho, dente por dente. Um outro trecho do código diz assim, se um arquiteto constrói uma casa para alguém, e a casa que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto deverá ser morto. Ou seja, ele é responsabilizado com a própria vida. Num outro trecho do código diz assim, se um homem fere de morte o filho do proprietário, deverá ser morto o filho do arquiteto. Então veja bem, o Código de Hammurabi, ele vai ser um código organizado de forma que a pessoa deveria pagar por aquilo que ela praticasse na mesma moeda. Então, por isso vem o olho por olho, dente por dente. Certo, galera? Então, como nós já vimos, uma sociedade hierarquizada, tá? Uma teocracia. Lembrando que os templos, um dos templos mais famosos da Mesopotâmia é o Zigurate de Ur, muito conhecido. Se vocês digitarem aí na internet, Zigurate, no Google, né? Zigurate de Ur, com Z no início, vocês vão ver imagens da cidade de Ur, tá? E no qual os zigurates, que eram templos, mas serviam também como verdadeiros observatórios astronômicos, porque eram altos e estavam localizados em regiões importantíssimas. Então, galera, lembrando, os sumérios são super importantes porque vão ser os primeiros a inventar um sistema de escrita, o alfabeto, tá? Escrita cuneiforme. E a religião na Mesopotâmia era organizada de forma que estruturava-se em uma teocracia, tá bom, galera? Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar e muito aí dessas características da religião mesopotâmia e do próprio Código de Leis, especialmente para quem observa ou tem uma tradição judaico-cristã, tá? Infelizmente, hoje, várias das cidades se situam em locais onde foi estabelecida uma série de guerras, né, como o Iraque, o que prejudicou muito a preservação do patrimônio histórico dos povos da Mesopotâmia. Uma tristeza, né, gente? Porque os sítios arqueológicos e parte das peças foram destruídas, inclusive na Guerra do Iraque, que foi iniciada em 2003. Muito triste verificar que um patrimônio da humanidade que existia nesses lugares foi perdido. É isso aí, galera. Até a próxima. Um beijo!